Olá, bem-vindo ao canal. Tudo bem? Meu nome é Thaís Almeida. Quero compartilhar aqui com você hoje sobre o empreendedorismo, mas eu quero compartilhar um pouco sobre a minha história, tá? Como eu posso te ajudar com a minha história? Então vamos lá. Esse aqui você vai ver nesse vídeo que nós temos também uma capa onde está escrito O Despertar, tá? Eu tô sempre no primeiro vídeo aqui da série que a gente vai fazer, eu tô explicando sobre o despertar, porque é algo que Deus quer que nós façamos. Desperte. Ele quer nos despertar para viver aquilo que ele tem para nós, certo? Então eu preciso falar para você que não é só mais um vídeo, né? É o início de algo para que Deus nos desperte através desses vídeos. Desperte você para viver o que Deus tem para você, entende? Então vamos lá. Eu quero contar um pouco aqui para você sobre a minha trajetória nesse mundo, né, do empreendedorismo, que eu também, tá? Estou começando aí, fez um ano de empresa, esse ano, né, um ano. Então, eu quero compartilhar com você para que você também possa entender que Deus quer isso para você. Deus tem isso para você também. Ele tem para todos nós. Porque muitos pensam que a prosperidade financeira é para poucos, entende? É só, parece que foi escolhida a dedo para ser próspero. E não é. Deus, ele tem prosperidade para todos que quiser, mas nós temos que querer buscar a Deus, entendeu? Porque a prosperidade ela vem através de uma entrega para Deus, entregar a sua vida para Deus. Então vamos lá. Como que tudo começou? Eu quero que você preste bem atenção aqui nessa história. Eu vou resumir, tá? Para não ficar muito grande. Mas eu quero que você entenda que tudo que Deus faz na nossa vida tem um porquê, tem um propósito. E lá na frente nós acabamos entendendo. Então muitas vezes nós não entendemos no momento que está acontecendo, mas depois Deus nos leva ao entendimento, o porquê que aquilo aconteceu. Tá, eu comecei hoje, para você entender, né? Eu trabalho com edição de imagem, né? A pós-produção. Trabalho com o Photoshop. Sabe quando você pega ali, o fotógrafo tira uma foto, então eu pego a foto e arrumo ela ali, eu tiro a gordurinha, eu tiro uma espinha, eu reconstruo um fundo, eu coloco coisas, eu tiro coisas, eu faço essa parte da pós-produção, certo? Então, essa é a minha empresa hoje. Então tá, vamos lá. Como que tudo começou, Thaisa? Como que foi? Não foi fácil, tá? Só pra vocês entenderem. Porque eu demorei muito a pegar, né? A ver o que Deus estava falando comigo. Por isso que hoje eu quero trazer isso pra você, pra que você veja logo o que Deus está falando e não fique perdendo tempo, igual eu perdi. Ó, com 17, foi 17 anos. Com 17 anos, eu comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar em um estúdio de fotografia. Então, eu fui convidada para trabalhar nesse estúdio de fotografia como assistente de fotógrafo. Naquela época eu tinha 17 anos, então eu queria muito, né, aprender. E eu aprendi muita coisa ali. Então eu fiquei ali eu me lembro, gente, eu não vou lembrar agora a data certa, mas dos 17 até os 21, mais ou menos, os 21, 20, não sei, não me lembro, trabalhando com fotografia para esse pessoal, certo? E aí ali eu aprendi a fotografar, né? Eles me deram os cursos necessários para me capacitar. Então eu era assistente de fotógrafo, eu aprendi, depois eu fiz o curso de fotografia externa, de estúdio, eu fotografava eventos, e eu fiz o curso de edição de imagem. Aí eu fiz o curso de edição de foto, que é a pós-produção. Naquela época ainda era muito básico, né, o Photoshop, quando eu comecei lá. Tá, aí eu trabalhei ali, eu aprendi muita coisa, eu saí da empresa porque eu já estava realmente muito sobrecarregada quando eu saí. Aí eu trabalhei em outras áreas, e sem ser fotografia, deixei um pouco de lado a fotografia.
E aí, quando eu tava por volta ali, eu acho que eu tava com uns 24, acho que era 25 mais ou menos. Gente, não me lembro bem, então eu não quero falar a data certa pra não estar mentindo. Mas aí, entre 24 e 25 anos, eu comecei a trabalhar novamente com fotografia. Fui trabalhar novamente no estúdio de fotografia. Aí já estava mais moderno um pouco as coisas. E lá eu fotografava, eu era fotógrafa, eu editava, fazia pós-produção, eu fotografava eventos, né, como casamento, aniversário, enfim, fotografava tudo. E ali eu aprendi muito, muito, porque eu aprendi ali a trabalhar com álbuns, né, que é a parte que você monta álbuns, edita os álbuns. Eu aprendi as novas ferramentas do Photoshop, eu aprendi muita coisa ali. Então foram ali, eu acho que eu fiquei ali 3 para 4 anos trabalhando com fotografia. E acho que foi 3 anos. E saí. Aí quando eu saí dali, porque eu ia ganhar o meu filho, o meu caçula, e eu ia dedicar um tempo a ficar com o meu filho. Então só meu marido nesse período ficou trabalhando. Tá, eu como uma pessoa muito, muito independente desde muito cedo, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, então eu ficava muito agoniada de ficar dentro de casa, sem fazer nada. Eu recebi o auxílio maternidade, né? Mas mesmo assim, eu ficava muito nervosa. Então o que eu fazia? Eu ia estudar coisas, e foi aí que Deus começou a me levar também para a parte da inteligência emocional. Nesse período que eu fiquei com o meu filho, eu comecei a aprender sobre a inteligência emocional, a dar dicas para mães, porque eu já estava no segundo filho e eu já estava, né, sabendo muita coisa. Eu ajudava muitas mães nessa ponta, assim, tudo isso online, tá? Porque quando eu me casei, a gente ganhou um notebook, então eu fazia tudo ali por ele mesmo. Comecei entrar na tecnologia, né? Então, assim, eu nunca fiquei parada. Por mim, assim, por ser algo meu, eu nunca fui uma mulher de ficar parada, uma pessoa de ficar parada. Então, pra você ter noção, com 13 anos eu já trabalhava. Na verdade, eu comecei com 10, que eu era babá. Então, eu nunca fiquei parada. Eu sempre tinha uma coisa ou outra para fazer, eu sempre estava com a ideia ali, estudando algo para tentar naquela área. Já tentei muitas coisas, então hoje eu posso falar várias áreas aí da internet, eu já fucei, já mexi, já tentei, entende? Então por isso que hoje eu quero trazer isso aqui para você não ficar dando murro em ponto de faca, né? E tá, nesse tempo aí que só eu estava trabalhando, nós nos mudamos para a Europa, nós nos mudamos para a Itália com as crianças pequenas. Então chegou lá, eu consegui matricular a minha filha mais velha na escola, mas o João Pedro, pequenininho demais, tinha que ficar comigo, que ele foi para lá com 6 meses. Então ele ficava comigo. E eu, mais uma vez, em casa e sem fazer nada, só o meu marido trabalhando. Então aquilo ali, quando eu digo sem fazer nada, eu entendo que a mulher, nós mulheres, nosso serviço nunca acaba, tá? Como mãe, como dona de casa, eu não sei vocês, mas nunca acaba o serviço de casa, ele só rende mais. E filho também tem o seu trabalho, tem o seu esgotamento. Então, eu entendo. Quando eu falo sem fazer nada, é na minha parte profissional, como pessoa profissional, entendeu? Então, porque era uma coisa que eu, tipo assim, que eu precisava fazer. A Thaisa precisava sempre estar trabalhando para ela se sentir realizada. Eu tinha que ter o meu dinheiro, eu não dava conta de depender dos outros. Por eu ter começado muito cedo e ter ensinado, né? A vida ter me ensinado muito cedo, né? A trancos e barrancos que eu tinha que ter meu próprio dinheiro. Mas tá, o meu marido ele trabalhava, ele dava conta de todas as despesas, né? Mas eu queria algo. E aí foi quando Deus foi me levando para a parte ainda mais da inteligência emocional. E ali eu fiz cursos de inteligência emocional, comecei a dar mentoria na área da inteligência emocional, fiz essas coisas aí. E nesse tempo ainda que eu estava lá, Deus ele me despertou para algo, tá? Eu quero que você preste atenção agora nesse ponto, porque também é algo que eu quero dividir com você da minha história. Deus ele começou a me despertar para poder fazer algo ali dentro. Ele me deu uma ferramenta para aquela fase da vida que eu estava vivendo. Porque eu orava e falava, Senhor, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ajudar meu esposo, até mesmo para comprar as coisas que
tipo de para as crianças, né? Para poder ajudar, porque eu sempre gostei de ajudar. E aí Deus ele me deu uma ferramenta ali que foi os pão de queijo, gente. Na Europa, né, não tem o pão de queijo, a não ser que um brasileiro vá e faça, porque isso é nosso. Então, eu comecei a fazer um pão de queijo, para você ter noção de como Deus é. Eu não fazia pão de queijo quando eu morava no Brasil. Eu não era de ficar fazendo quitandas, essas coisas. Mas aí eu vi uma receita na internet, fui lá, comprei as coisas, testei. Eu fiz 200 pão de queijo em um dia para testar se eu tinha que colocar com forno frio. Aí eu congelei, fiz no outro dia para saber se precisava se eu poderia para eu falar para os clientes que eles poderiam colocar congelado, quanto congelado, se tinha que tirar do congelador antes, não. E aí eu fiz os testes, todos os testes. E eu fiz os pão de queijo não, fiz o pão de queijo de início. E aí tá, beleza. A Thaís, eu fiz um dia o pão de queijo, testei e falei, essa receita é boa, eu vou começar a vender. Fiz um monte de cartazinho assim, tá? Um monte de cartazinho, criei um Instagram ali na Itália, né? Pro pessoal da Itália, colocando ali sempre a localização nos posts. Coloquei tudo que eu fazia, comecei a seguir todo mundo que era italiano, né? Que eu via que era dali, comecei a seguir todos os brasileiros que tinha ali, comecei a fazer isso. E aí as pessoas começaram a encomendar, porque eu só fazia sobre encomenda, né? Aí se a pessoa falasse, Thaís, eu vou querer, tinha uns pacotes, né? 50 pão de queijo, o pacote com 50 pão de queijo é tanto, tanto, tanto. Eu colocava tudo certinho. Aí a pessoa começou a encomendar, principalmente os brasileiros, né? Que estavam ali. Eles encomendavam e eu fazia a entrega, né? Eu já cobrava o valor do bilhete, que era o passe para eu usar no ônibus, né? Ida e volta. Então eu cobrava isso aí. E eu ia lá e entregava. Às vezes eu tinha que dar a volta na cidade. Às vezes eu tinha que sair um pouco da cidade. Mas eu ia. E eu ia muitas vezes com as crianças, empurrando o carrinho. E eu arrumei uma sacolinha para eu colocar que não descongelava, né? Apesar que lá é bem frio, mas que não descongelava, para chegar bem no cliente. E aí foi isso, né? O tempo que eu estava lá eu fiz os pães de queijo, comecei a vender bem. Aí um dia um amigo do meu marido falou assim, eu gosto muito de biscoito, se ela fizesse biscoito eu compraria toda semana. E eu falei, não seja por isso, eu vou fazer o biscoito, toda semana vai ter então. E ele virou um cliente fiel dos biscoitos, aquilo me dava uma rendinha assim, boa por mês, entende? Então eu conseguia comprar as coisas que eu tinha vontade, eu conseguia comprar coisas para meus filhos, então eu fui tirando um pouco da carga, né, do meu marido de tudo. Fazia, tirava ali o tanto que eu gastava, ingrediente, que era bem pouquinho que eu gastava, porque as coisas são bem mais em conta, né, fora do país. E eu fiz todo esse aí que você tá vendo, depois eu comecei a fazer o pão de queijo gourmet, que aí eu colocava a goiabada dentro, esse aí o pessoal ficava doido. E isso tudo inventando, tá, gente? Por que eu estou contando isso pra você? Porque nós precisamos entrar em ação. Nós precisamos fazer algo. Porque quando nós estamos em movimento, Deus vai mostrando para nós o que Ele tem a mais. Ele vai mostrando para você assim, você é capaz, você pode empreender, sabe? Basta você arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. O negócio, gente, é sair do lugar. Não tem jeito. É você fazer, aí você vai falar, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai dar certo. Ninguém sabe se vai dar certo. Quantas coisas eu fiz e não deu certo? Quantas vezes eu chorei e falei, não, isso aqui eu não vou fazer mais. Depois Deus ia lá e falava, faz de novo. Fiz de novo. Aí dava um dinheirinho. Depois eu ia e fazia de novo. Gente, é isso. É entrar em ação. É parar de reclamar. Porque eu precisava comprar coisas. Eu tinha desejos de comprar coisas para os meus filhos. De passear com eles. De dar McDonald's para eles. De comer as coisas, de dar as coisas que eles não tinham aqui no Brasil. Eu queria fazer isso, mas eu não podia ficar pegando da renda do meu esposo para poder fazer isso. Então, eu entrei em ação de alguma forma, entende? Eu fui fazer, eu me virei, eu não sabia fazer pão de queijo. Não sabia. Eu aprendi ali e eu fui aperfeiçoando ali. Para você ter noção, teve um dia ali
que um brasileiro que trabalhava numa empresa italiana, eles tinham uma reunião, era uma empresa grande, e eles tinham uma reunião e ele encomendou muitos pão de queijo para poder, no dia da reunião ali, dar para o pessoal, entendeu? Que ele queria uma coisa típica do Brasil para dar ali na reunião, para ser o lanche da reunião. Gente, eu passei a noite toda assando o pão de queijo porque ele precisava pro dia seguinte, e era muito. E ele queria com goiabada, ele queria sem goiabada. Eu trabalhei, esse dia eu trabalhei muito. Quando eu assei o pão de queijo, ele não cresceu. Eles não cresceram. Mas eles ficaram uma delícia, porém não cresceram. E aí, o que eu fiz? Eu não vou entregar. Não, eu levei. Eu entrei lá na sala de reunião com todos aqueles italianos e com o rapaz olhando para mim e disse: olha, aconteceu isso, isso e isso. Não sei por que aconteceu, porém está uma delícia. E eles comeram. Depois eu recebi mensagem de que eles queriam mais e que eles tinham amado o pão de queijo. Então, o que eu aprendi com tudo isso? A gente precisa tentar. A gente não pode ter medo de arriscar nada. Não nisso. Empreender é de Deus. Você ter o seu dinheiro é de Deus, porque como que a gente não vai? Como que a gente, sem dinheiro, vai abençoar o reino de Deus? Como sem dinheiro a gente vai ajudar o próximo? Como sem dinheiro você vai ajudar sua mãe, seu pai, o seu marido, os seus filhos? Não tem como. Então nós precisamos disso. Nós precisamos entrar em ação. Tá, aí, voltando aqui, a gente parou com isso. E também fiz outra coisa ali. Eu fazia lasanha, tá? Eu tinha alguns clientes de lasanha. Eu falava que a lasanha é brasileira. Lá tem lasanha. A Itália tem muita lasanha, né? Porque é um país de massas. Mas eu fazia a brasileira, que é aquela bem recheada mesmo. E aí eu vendia no Natal. Eu vendi no Natal uma enorme. Lembra que eu vendia muito para brasileiro também, elas pequenininhas assim, congeladas, né? Pronta pra pessoa só chegar do trabalho, colocar no forno ali e comer. Era muito, assim, também fiz isso. Então eu tô te dando aqui as ideias, as dicas do que eu vivi, do que eu passei, do que eu ganhei, tá? Porque isso eu fiz, deu certo. Então eu preciso compartilhar com você o que deu certo. Aí nós voltamos pro Brasil. Chegou a nossa hora de voltar para o Brasil, né? Então nós voltamos pro Brasil. Chegou aqui a Thaisa sem trabalho. Porque aí nesse meio tempo aí, Deus, ele me recolheu, né? Ele me calou a parte da inteligência emocional. E eu entendo hoje o porquê, porque tinha coisas que não estavam indo no caminho que Deus queria. Então eu vi que ele tirou ali, ele, né, me tirou daquele lugar para me mostrar e para trabalhar em mim alguns pontos. Então, amém por isso. Então eu cheguei aqui no Brasil. Eu estava sem trabalho novamente. Só que aí não era só eu que estava sem trabalho. Meu esposo estava. Aí logo, Deus já preparou um trabalho para o meu marido. E eu precisava trabalhar. Eu ficava buscando coisas para fazer, mas tudo em casa. Porque o que eu não contei para vocês é que o meu filho, o caçula, ele dava muitas crises de asma. Então, eu não podia deixar ele com ninguém, porque ele era uma asma alérgica grave. Porque eu creio que Jesus o curou. E ele simplesmente do nada, ele parava. Ele começava a ficar sem ar. Então, eu tinha que estar com o medicamento já em mãos para fazer. E eu já estava acostumada com aquilo. Então, eu precisava estar com ele. Tanto é que a gente foi tirando ele até da creche, começou a dar crises. Tá. E aí, teve um dia, eu muito desesperada, eu falei: Senhor, eu preciso trabalhar, porque eu preciso de dinheiro. Nós estamos precisando, a minha casa precisa. E eu fui sincera, eu rasguei meu coração para Deus. Eu falei: o Senhor sabe que eu não gosto de ficar sem trabalhar. O Senhor sabe que eu gosto de ter o dinheiro para ajudar, para poder contribuir com a minha família. E aí eu lembro direitinho ali, eu e meu marido, a gente sentou lá na área da nossa casa. E eu chorei. E eu falei com muita raiva que eu tava naquele dia, que eu queria algo. E eu falei: Senhor, quase que gritado, eu falei: me dá algo para eu trabalhar.
E isso era, acho que era numa sexta-feira. No sábado, uma amiga minha, uma colega minha que já trabalhava com a edição de imagem, pegou e falou pra mim, eu perguntei, você tá trabalhando, como que é? Eu vi uma postagem dela e fui e perguntei pra ela, como é que é? Você tá trabalhando e tal? E ela me explicou como que ela tava fazendo e tal, e que ela falou, por que você não trabalha? E eu falei, não. E não foi ela que me disse isso primeiro, meu marido me disse isso primeiro, por que você não trabalha com o que você já sabe, que é edição de foto? E aí eu ficava meio assim, né, de fazer, porque eu falava, eu não gosto, não, vai ser tudo de novo, aquilo tudo de novo. Mas não, eu comecei, tá? Eu comecei com o computador, o meu computador, ele não tinha nem memória para instalar o Photoshop. Eu instalei um Photoshop bem antigo, que é o que dava para instalar nele, e eu coloquei ele e fiz uma mensagem ali que eu tava fazendo, como se eu já fosse profissional no negócio, né? E falei assim, eu vou aprender fazendo. E eu falei, Deus, eu vou aprender fazendo. E aí eu pedi a essa colega minha se ela tinha cliente para me indicar, ou se ela tinha foto para me passar. E ela falou, não, eu não tô querendo mais mexer, mas tem um pessoal assim, que eles são bem detalhistas. Mas se você quiser, eu te passo o telefone dela. E você fala com ela. Eu falei, quero que passe. E eu falei com essa moça, isso antes eu orando já, tá? Pra Deus quebrantar o coração, abrir portas. E eu orei e falei com essa moça. Falei com essa moça e ela aceitou. Gente, já tinha anos que eu não mexia. Mas mesmo assim ela aceitou, eu comecei a fazer. E aí com o primeiro dinheiro que entrou, eu fui arrumando o computador, colocando mais memória, né, melhorando o trabalho, e assim foi. E hoje estamos aqui, né, temos a empresa de edição de imagem, temos os nossos clientes, para honra e glória de Deus. Foi Deus quem nos deu. Então eu falo assim, Deus ele nos deu essa empresa de um dia para noite, porque na sexta eu estava em crise orando a Deus. No sábado a gente já tinha um cliente. Estava funcionando. Então é isso que eu quero falar para você aqui hoje. Entra em ação. Entra em ação. Chega de murmurar, chega de ficar esperando as coisas cair no seu colo. Haja. Na medida que você for fazendo, você vai dando um passo, Deus entra com a providência. Você dá outro passo, Deus entra com a providência. É assim na nossa vida. É assim que Deus nos quer. Deus não quer um filho que murmura, reclama e fica esperando as coisas caírem no colo. Deus ele quer um filho que age. Agir, fé, oração. Você ora e entra em ação para Deus fazer as coisas na sua vida. Então tá, Thaís, eu quero ser próspera, eu não aguento mais essa miséria. Não, Deus não te quer na miséria. Deus ele te quer para reinar, para governar sobre todas as coisas. Então sai daí. Eu não sei fazer nada. Sabe? Gente, eu não sabia fazer. E eu fiz pão de queijo. E hoje eu não sei mais fazer pão de queijo. Eu compro pão de queijo congelado. Então Deus vai te dar as ferramentas. Quando ele te der, ele vai te capacitar para você realizar aquilo. Entende? Então vai, faz. Hoje eu trabalho em casa com os meus filhos. Então, eu não tenho problema de, o meu filho tá doente. Com quem que eu vou deixar? Porque eu preciso ir trabalhar. Não, ele fica comigo. Tá de férias? Fica comigo. Tá tudo bem. Porque eu consigo cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos e trabalhar. Ter tempo para as coisas de Deus. Entende? Além de eu estar ganhando, né, tendo a provisão de Deus, podendo pagar as coisas, pronto. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente entre em ação. Desperta para o empreendedorismo. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Olha, muitas passagens ali na Bíblia, eu até tinha notado algumas coisas. Deus ele tem me mostrado muito isso. Que ele não vem e dá as coisas para a pessoa. Antes, em toda a história ali da Bíblia, você pode ver o quê? A pessoa quer ser curada. Muitas das vezes ali, eu não estou me lembrando bem, mas pode ser que na mesma hora ela é curada pela fé dela, certo? Mais um exemplo.
Tem a história daquela mulher que ela devia, né, o marido morreu, tinha uma dívida e eles queriam os filhos dela. Então, o profeta pediu para ela fazer o quê? Para ela entrar em ação, né? Pegar as vasilhas, colocar azeite, pegar as vasilhas e que o azeite ia transbordar nelas. Aí ela ia vender o azeite e ia ganhar o dinheiro, certo? Para pagar a dívida. Ele não falou, vai aparecer muito dinheiro nas suas vasilhas e você vai lá e paga. Não é simples assim. Porque nós, seres humanos, nós precisamos disso. Nós precisamos passar pelo processo para depois a gente aprender aquilo. Porque depois que você descobre o caminho, você não vai ter que passar por aquilo de novo. Então, se for preciso você recomeçar 10 vezes você vai fazer dinheiro. Por quê? Porque você já aprendeu o caminho. Então, aquela mulher pegou, foi, vendeu, pagou a dívida. Então, ela não ganhou de mão beijada o dinheiro, não caiu do céu, não. Ela entrou em ação para alguma coisa. Entende o que eu tô falando? Entrou em ação para alguma coisa. Quando Pedro, ele precisava do dinheiro para pagar os impostos dele, Jesus, ele estava ali para chamar ele para seguir. Mas aí antes, Jesus não falou, não, então tá aqui o dinheiro para você pagar as coisas e para você vir comigo. Pronto. Não. Deus, ele não deu o dinheiro na mão. O que ele fez? Ele falou, joga a sua rede que vai encher de peixe. Então, ele jogou a rede e saiu os peixes. Ele foi e vendeu os peixes para ter o dinheiro. Você tá conseguindo entender que nós sempre vamos ter que entrar em ação para ser abençoado? A gente sempre vai ter que fazer algo para ser abençoado? Que seja uma cura, que seja financeiro, sempre vamos ter que fazer algo. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não, porque se Deus der tudo de mão beijada, nós não vamos aprender nada. Nós não vamos ter gratidão em nada. Porque é só fazer assim que Deus dá. Não, Ele quer ensinar o caminho. Então, Ele ensina o caminho e depois que a gente aprende, a gente vai longe. Entende? E é isso hoje que Deus quer. Ele quer que você pare de murmurar, pare de olhar só para esse contexto, essa situação sua e fala, peraí, tem muita gente nesse mundo. Todas precisam comer. Todas precisam vestir. Todas têm uma casa para limpar, todas têm um lote para capinar, tudo. Sempre tem um serviço. Sempre tem, certo? Todo mundo sempre precisa de algo que você pode oferecer. Quando eu fiz o pão de queijo, todo mundo precisava comer. Antes de vender os pães de queijo, quando eu tive a minha primeira filha, eu vendia roupa. Eu comprava lá em Goiânia, trazia aquela sacola e vendia, porque todos precisavam vestir. Então, o que a gente precisa hoje? Fazer algo, entrar em movimento, porque eu sempre estive em movimento até eu receber o que Deus tinha para mim. Então, eu fui aprendendo coisas para a hora que eu chegasse aqui, eu entendesse, eu tivesse gratidão no que Deus estava me dando, tá? É isso aqui que eu quero deixar para você hoje. Para você entrar em ação. Chega de murmurar. Chegou o tempo de entrar em ação. Para tudo. Entrar em ação. É hora. Tá bom? Então, eu quero deixar essa mensagem para você, porque é o meu testemunho, é a minha vida. Desculpa. É a minha vida. Então, eu espero que eu te ajude nesse despertar empreendedor seu, tá? Bom, se você puder compartilhar com mais pessoas, para que as pessoas possam ver esse vídeo, para que as pessoas possam também entender que elas foram feitas para empreender, para prosperar, para ajudar outras vidas, porque precisamos para ajudar outras vidas. Então acredite, é de Deus para você, tá bom? Um beijo, fica com Deus.